No dia 13 e no dia 18 tivemos manifestações a favor e contra a permanência de Dilma no poder. No dia 13, muita gente foi para a rua manifestar sua indignação contra o governo do PT e a situação em que o país se encontra de grave crise. Uma minoria de oportunistas que lidera os atos tentou se aproveitar disso para dar cacife aos tucanos, mas sem sucesso. Tanto que o Aécio e o Alckmin foram varridos da manifestação. Também no dia 18, muita gente que não tem acordo com esse governo e com as medidas que ele adota, foi às ruas na sincera intenção de defender a democracia com medo do conservadorismo e de um suposto golpe. A pergunta que eu faço é: existe golpe? Alguns lunáticos de ambos os lados falam em golpe militar, tipo de 64. Ora, vejam, em outubro, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica gravaram vídeos de boas-vindas ao então empossado ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do PCdoB. O Exército está na rua, sim, mas não é para derrubar o governo. Ditadura militar existe no Complexo da Maré, onde Dilma colocou lá o Exército, que viola sistematicamente os direitos dos moradores. Assim como foi o governo de Dilma, que colocou a Força Nacional para reprimir manifestantes que protestavam contra o leilão do pré-sal. Foi o ministro da Justiça do PT que ofereceu aos governadores esta mesma Força Nacional para reprimir as jornadas de junho de 2013. Portanto, o PT não é defensor da democracia coisa nenhuma. Agora falam em golpe institucional, via Congresso Nacional, Poder Judiciário e a mídia. Mas vamos lá. A maioria dos ministros do Supremo foram indicados por esse governo. Da mesma forma, a maioria do Congresso faz ou fez parte da base aliada e são de partidos que ocupam ministérios. Foi o governo do PT que injetou 6 bilhões em publicidade da Rede Globo e 700 milhões na revista Veja. O Michel Temer, que é considerado o principal articulador do golpe, é vice de Dilma, e foi o PT que o escolheu para compor a chapa. Que raio de golpe é esse em que o governo sustentou todos esses supostos golpistas? Os defensores de Dilma dizem que não existe motivo para impeachment. Fato que o motivo apresentado pela oposição tucana, que é a responsabilidade fiscal, serve para jogar para baixo do tapete o tema da corrupção e do covarde ajuste fiscal. Motivos existem. Um presidente já caiu por causa de um Fiat Elba. Vejam só, existem inúmeras provas de que o governo do PT praticou corrupção generalizada, desde a compra de votos através do mensalão até a compra de partidos políticos via o rombo da Petrobras. Não é possível que o Lula e a Dilma nunca saibam de nada. Há provas bastante contundentes de que o dinheiro que financiou a campanha de Dilma, assim como da esmagadora maioria do Congresso Nacional e da oposição tucana, veio das empreiteiras do Lava Jato. Nas gravações da Polícia Federal que vazaram, fica evidente que Dilma, Lula e o PT tentam obstruir as investigações de todas as formas. O que não faltam são razões para colocar esse governo para fora. Assim como tem estelionato eleitoral, que foi um dos motivos que em 99 o PT pediu o impeachment de Fernando Henrique. E eu, que na época era deputado federal, estava junto exigindo também o impeachment. O que o governo e essa oposição tucana têm como acordo é a aplicação do ajuste fiscal. Um ajuste que corta dinheiro da educação, da saúde e da moradia. Tanto o PT no governo federal, quanto o PSDB e PMDB nos estados, aplicam o ajuste fiscal. E é por isso que pipocam lutas de professores, de estudantes, secundaristas, contra tarifa e outras lutas mais.
contrariando aqueles que usam o medo de uma suposta onda conservadora para justificar o apoio envergonhado ao PT, todas estas lutas têm o apoio massivo da população. Porque a população sente os efeitos do ajuste fiscal em suas vidas e contra eles. Tanto no dia 13 quanto no dia 18, havia, na grande parte de manifestantes, sentimentos honestos por um futuro para o país. O problema é que tanto quem comandava os trios elétricos no dia 13, quanto quem dirigia os palanques no dia 18, querem usar esses sentimentos para favorecer falsas e velhas alternativas que resultam no mesmo ajuste fiscal, na mesma corrupção, na mesma repressão às lutas e nos mesmos ataques aos direitos dos trabalhadores e do povo de uma forma geral. Porque isso, e por tudo isso, é que não fui e nem apoiei nenhum dos dois atos. Porque não é possível lutar por democracia junto ao PT, assim como não é possível lutar contra a corrupção junto ao PSDB. Ambos são corruptos e repressores e atacam os direitos dos trabalhadores. Tanto o PT quanto o PSDB estão envolvidos nos esquemas das empreiteiras. Aprovaram juntos a lei antiterror. Foi a Dilma, junto aos tucanos, que entregou o pré-sal. Uma coisa é certa, com essa polarização entre PT e PSDB, os banqueiros sempre saem ganhando. Com exceção do PSOL, todos os demais partidos que elegeram representantes para o Congresso Nacional receberam dinheiro das empreiteiras do Lava Jato. Um governo e um Congresso Nacional eleitos de forma suja, imunda, não são nada democráticos. Democracia é o povo poder decidir nas ruas os rumos do país. Democracia é a população ter o direito de revogar mandatos, como este de Dilma, que praticou o estelionato eleitoral. A ida de companheiros do PSOL, especialmente de parlamentares e outras figuras públicas, aos atos de defesa do governo, foi um grave erro. Um erro ainda pior do que o apoio crítico a Dilma no segundo turno da eleição. Os atos do dia 18 foram manifestações para exaltar Lula, Dilma e defender o PT, disfarçados de defesa da democracia. O PSOL é um partido de gente honesta e lutadora que não recebeu um centavo sequer das empreiteiras do Lava Jato, mas não cumprirá seu papel de ser uma alternativa coerente para o país se, em nome de uma suposta defesa da democracia, se colocar em palanques onde também estão corruptos, mafiosos e burocratas. Bom lembrar que nesse palco do PT tem lugar para o Pezão, para o Eduardo Paz, para o Collor, para o Maluf. Não dá para defender democracia nenhuma do lado desses corruptos, muito menos ao lado de dois filhotes da ditadura como Collor e Maluf. Esses papos furados de uma suposta defesa da democracia, assim como da intervenção militar constitucional, são farsas que no final do mês não pagam as contas da classe trabalhadora, atacada de forma cruel e covarde pelo ajuste fiscal. Nenhum trabalhador que está pagando 3,80 centavos na passagem de ônibus, uma conta de luz nas alturas, que está pagando uma fortuna nas compras do supermercado, vai querer ouvir esse tipo de conversa fiada. É evidente que também não podemos confiar na justiça da mesma forma que não confiamos no Congresso Nacional. E nem na justiça, Moro não é herói nem vilão. É apenas mais uma peça na briga pelo poder por duas gangues de mafiosos que disputam o comando do país. Nós temos que pressionar que as investigações prossigam, que os corruptos sejam investigados, punidos e que a Lava Jato não termine em um grande acordão. A verdadeira esquerda dos partidos que lutam contra o ajuste fiscal, que não recebem dinheiro de empreiteira corrupta, precisa sair imediatamente desta armadilha de suposto golpe. Para concluir, é hora de construir uma alternativa unitária da classe trabalhadora e da juventude que negue tudo que está aí,
que combata o ajuste, a corrupção e faça surgir das ruas uma democracia de fato. Pois essas eleições viciadas, esse governo e esse Congresso Nacional não tem nada de democráticos. Queremos uma democracia onde o povo decida diretamente os rumos do nosso país. E hoje, essa saída, ainda que bastante minoritária, se expressa em um ato no dia 1º de abril, data simbólica onde vamos dizer um não a toda essa mentira. Ainda há tempo para sair debaixo da asa do governismo. Fora todos! Fora Dilma, fora Temer, fora Écio, fora Lula, fora Renan, fora Cunha, fora todos eles, pois se não caírem todos, o país não vai mudar absolutamente nada. Muito obrigado.